O ser humano é o único animal que mata o seu próprio dentro da espécie. Um leão mata outro por uma disputa de território ou por uma questão lá. Mas assim, nós matamos por prazer. Nós matamos... Nenhum animal mata por prazer. Prazer, não. Mata ou por disputa de território ou por fome. Por exemplo, um leão, um tigre, ele vai matar um veado, né? Porque ele tá com fome, ele tem que comer. Ele não chega tipo assim, eu vou ferrar com ele. Tava cancelando uma onça, coitada, porque ela tava comendo um outro animal. Cancelando uma onça. Gente, ele faz aquilo por instinto. Não é mal ou bom, né? Não, é uma necessidade. Como o urso também, ele tem que comer muito, porque ele hiberna não sei quantos meses. Então ele vai pegar a foca, sabe? Não é por maldade. Nós não. A gente pode destruir a humanidade, os outros homens, mas também somos os únicos que podemos salvar. Olha que loucura. Os animais em extinção. Inclusive nós. Por exemplo, o mesmo homem que mata é o mesmo homem que pode salvar. Resgata, Exato. Isso é uma loucura. Então, assim, quem vai dominar o mundo? Quem dominar a mente. Agora, pro bem ou pro mal? Exato. Né? Que tudo isso... Não, porque a gente, esse lance de dominar a mente é muito real o que você tá falando, né? Tá cada vez mais difícil ter foco, tá cada vez mais difícil de você entender que sua vida é boa e não ruim, porque os estímulos são tantos que você não consegue mais... Tá, eu tô feliz ou triste hoje? Às vezes você tem que falar, eu tô bem. Não é? Exatamente. Você fica confuso, fala, não, hoje eu tô bem, por que eu tô com essa... foi porque uma coisinha te chateou. De nada, e você tem que ficar toda hora controlando sua cabeça pra entender que você tá bem, né? Exatamente. E eu não me lembro disso quando era mais novo, porque as coisas demoravam pra acontecer. Nossa, né? Uma geração mudava, a média era de 20 anos, hoje uma geração muda de 5 a 10 anos. E o que você acha essa coisa de você não ter um emprego garantido ou uma função garantida? Como é isso na cabeça das pessoas? Porque meu pai sabia que ele ia ficar décadas trabalhando no mesmo emprego. Hoje eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a um ano. Isso é bom ou ruim? Eu acho muito interessante, assim, porque a gente começa a lidar com uma maior realidade da vida, né? Que a gente não controla nada. Não controla. E que a vida é uma grande instabilidade. E talvez ser feliz é surfar nessa instabilidade com uma certeza de que tudo passa. Né? Eu sempre, toda vez que estou numa situação ruim, vai passar. Quem contou uma história maravilhosa aqui, um sábio, alguma coisa, que tinha um papelzinho que estava guardado e alguém falou para ele, quando você estiver no seu pior dia, abre essa caixa e lê. E quando você estiver no seu... É um rei, né? É a história de um rei. Isso também vai passar. Isso também vai passar. É fabuloso. Cara, é fabuloso. É fabuloso. O pior dia morreu o filho, não sei o que, ele abriu a caixa e estava escrito. Isso vai passar. Isso vai passar. E aí ele guardou lá, e o dia que ele estava feliz, o reino, tudo dando certo... Isso também vai passar. Né? Porque somos parte da natureza. Você vê o mar o tempo todo calmo? Não. Você vê... A maré vem, volta, destrói, a lua troca, a tempestade cai, o sol volta. Então, nós também somos assim. Apesar da gente achar, dominamos a natureza e nada acontecerá. Então é o controle da cabeça de entender isso. Que a gente é parte dessa natureza. Se a gente é parte, vai acontecer maré alta, maré baixa. É tão difícil, né? É difícil, mas é a coisa mais real que tem. Então, assim, se você entende isso, fica muito mais fácil para passar pela vida e fica muito mais fácil se reinventar. Mas pra gente que é mais velho, é muito fácil. Agora, para um adolescente, para ele qualquer coisa é a pior coisa do mundo, né? Eu lembro quando eu era adolescente, era aquele sofrimento. Hoje ainda acho que é pior, porque os adolescentes hoje estão num padrão, mas... Eles têm que alcançar... É um sarrafo muito alto. Antes você competia com 40 pessoas. Alto. Hoje em dia você está competindo com o mundo inteiro. Não, e a mentalidade, assim, o meu amigo da escola é meu inimigo no processo competitivo. E, na realidade, o boom humano, assim, de evolução foi quando a gente colaborou uns com os outros. A vacina! A vacina do Covid. Eu lembro, assim, quando eu era moleque, a gente não se via como competidor. Era tudo uma mesma
turma, tava todo mundo junto, para bem e para mal. Hoje não, hoje você tem os grupinhos, né? Você tem aquele grupo. Popular. Tem o popular, like. tem o dos nerds, tem o dos esquisitos. Cara, é terrível. Mas sempre teve grupos, né? A gente sempre teve grupos, mas era diferente, eu acho. Era diferente. Né? Não separava, né? Não era tão assim. Hoje é uma coisa tão padronizada. Você era de que grupo? Eu era do grupo médio. Por exemplo, eu tinha assim umas nerds, 5 amigas, que a gente era mais pra nerd. CDF, mas, né? Mas a gente se dava com todo mundo. Então, mas por outro lado, eu era do grupo do pessoal que jogava bola, do pessoal que se enturmava, porque jogava bola. E ao mesmo tempo era o cara que era o nerd que estudava. Então, assim, os grupos se misturavam. Eu conseguia. Né? A gente, eu me lembro que a gente tinha muita facilidade dessa coisa da cola. Era uma coisa que a gente estudava porque estudava, né?